Fala, meus queridos, graça e paz de novo, que eu vou falar mais pra frente. Eu gravei outro vídeo, né? Só pra introduzir falando, eu falei nesse vídeo sobre Israel-Palestina, o conflito, falei sobre a Jerusalém atual, a Jerusalém celestial, falei sobre o inferno, falei sobre a morte e falei sobre o lago de fogo. Eu falei também sobre a minha ancestralidade genealógica, que é por parte palestina e síria, né? Deixando aí a Agnália Moraes, o Gabriel Moraes, de origem palestina, e o Salim Jacob e a Agnália Jacob, de origem síria. Eu vou deixar a imagem aí para vocês também conferir antes de iniciar o vídeo. Então, aproveita o vídeo, lê os textos que foram colocados, se você for assistir mesmo esse vídeo, e que seja bênção na sua vida. Tamo junto. Tá aí, dá um zoom aí na imagem melhor para você conseguir ler. Tamo junto. Gente, eu amo esse lugar aqui pra gravar. Pensa um lugar bom. Ô, meu perso tá até... Tudo bem com vocês, galera? Graça e paz a todos, a todas que estão aí. É um privilégio sempre poder conversar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre Jerusalém. Ainda mais com esse contexto todo que tá tendo no Oriente Médio, né? Com essa limpeza étnica mesmo, né? Que tá acontecendo com o povo palestino. Ainda mais hoje. Hoje eu descobri, fazendo algumas pesquisas da minha árvore genealógica, a minha descendência palestina, né? Fala, Aleph, só na paz? Hoje, eu sempre pensei que o meu bisavô, o meu tataravô, ele tinha vindo de Jerusalém, né? E a gente sempre falava, de Israel, mas na verdade Israel nem existia, né? O meu bisavô realmente ele é natural da Palestina, o meu tataravô, né? E a minha tataravó por parte paterna, e a minha tataravó por parte materna é da Síria. Na verdade não, na verdade por parte de pai, eu tô falando os bisavós dele, né? A parte paterna do pai dele. Aí eu já não vou saber explicar, mas depois eu posso até colocar aí para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre Jerusalém, hoje em dia as pessoas, por causa desse movimento dispensacionalista, as pessoas têm uma impressão muito errada, e principalmente no cristianismo hoje, o que a gente vê, o que é ensinado, né, dentro das igrejas, é uma visão totalmente dispensacionalista, pentecostal, da teologia da prosperidade, que em nada tem a ver com o Evangelho, com o Novo Testamento e com a nova aliança que Jesus vem ensinar. O dispensacionalismo ele vai surgir, né, após 1830, quando Margaret MacDonald ela vai ter aquelas visões, aqueles sonhos a respeito do arrebatamento secreto, né? Ela vai falar que, na verdade, nem era o arrebatamento secreto, né? Margaret MacDonald vai falar que era um arrebatamento parcial da igreja que ocorreria antes da vinda visível de Jesus, né? E quem frequentava essa igreja dos irmãos Plymouth era John Nelson Darby. Se vocês olharem nos meus vídeos antigos, aí quando a gente está tratando sobre escatologia, eu falo sobre esse tema principalmente a respeito do arrebatamento, né? Apesar que agora, com essa nova consciência do Evangelho, tem muita coisa que fica para trás, né, daquilo que foi falado nos meus vídeos anteriores. Isso é muito importante para quem olha, né? Principalmente quando eu ainda tinha ideia do cristianismo, da visão religiosa denominacional. Hoje, com a leitura que eu faço de Jesus, né, como a minha chave de interpretação para a vida, das escrituras, isso é bem diferente, né? Tem umas visões bem diferentes, em especial a respeito do Evangelho mesmo. Então, John Nelson Darby sistematiza a doutrina do pré-tribulacionismo dispensacionalista, né? Com isso vai ter o surgimento da Bíblia de Estudo Scofield, vai ter os institutos de verão, né, de estudo bíblico, onde vai se disseminar essa visão dispensacionalista que vai dominar a América, e isso vai vir depois aqui para o Brasil. Vai ter a criação desses filmes, né, que muito conhecido, quem é de origem pentecostal sabe, ou Deixados para Trás, né, que sistematiza isso e interpreta as doutrinas, né, de escatologia a respeito do fim dos tempos como literais, né? Tudo isso que é apresentado na escritura é literal e vai se cumprir literalmente.
né, desrespeitando a literatura do texto, né? Por exemplo, eles entendem que as profecias de Daniel 9 ainda vão se cumprir, né? Sendo que nós entendemos com a leitura simples do texto que isso já aconteceu, né? Daniel 9 a respeito das 70 semanas de Daniel. Eles entendem que há um hiato da 69ª semana até a 70ª semana, né? Mas por que eu estou trazendo todo esse contexto da visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, nesse contexto de Israel, Palestina, da guerra, de tudo que está acontecendo? É de dizer que a Jerusalém que o Novo Testamento traz não é essa Jerusalém atual. Essa Jerusalém atual, como Paulo fala, por exemplo, em Gálatas 4, a Jerusalém atual é a Jerusalém que está em escravidão. Em nada tem a ver com a cidade santa, a cidade de Deus. A Jerusalém que o Novo Testamento traz somos nós, é o povo de Deus. Isso você pode ver fartamente explicado nas escrituras sagradas. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 3, quando uma das bem-aventuranças para os vencedores, que borboleta bonita, uma das bem-aventuranças para os vencedores é que Deus nos faria coluna no santuário de Deus e colocaria o nome em nós da Nova Jerusalém. Ou em Apocalipse 21, quando João vê a cidade que desce do céu, ataviada como uma noiva, a Nova Jerusalém. Então nós somos essa Nova Jerusalém que desce do alto, né? Essa cidade santa. Por exemplo, Apocalipse 11, quando se mede aquela cidade, aquele templo, esse santuário diz respeito a nós mesmos. Então, as profecias que falam a respeito de Jerusalém, de que exércitos vão cercar Jerusalém, diz respeito à perseguição do povo de Deus. Jerusalém é o povo de Deus. Como Hebreus 12 fala que a nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial, a Jerusalém da nova aliança, porque Efésios 2,15 fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois povos criasse uma só humanidade, fazendo a paz. Isso é maravilhoso. Ele derrubou a parede de inimizade da lei, dos decretos, da separação carnal entre israelitas circuncidados e os gentios não circuncidados. Porque todos os que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, nós precisamos compreender isso. Esse Israel, ele nem existia, gente. Israel, depois do ano 70 depois de Cristo, que ocorre a destruição de Jerusalém, da cidade, do templo, conforme Jesus profetiza em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Tudo isso acontece depois dessa destruição. O povo judeu é disperso e Israel deixa de existir, Jerusalém deixa de existir, né? Essa construção do Estado de Israel hoje só é a partir de 1948. Até então, esse território era chamado de Palestina. Os judeus que viviam lá, os católicos ortodoxos, os cristãos, né, os muçulmanos eram palestinos. Quem vivia lá? Jesus era palestino, né? Mas só a partir de 1948, com a criação do sionismo, que é anterior a isso, nesse movimento da Inglaterra, é que surge isso. Hoje o que está acontecendo em Israel é um verdadeiro apartheid, né? Um genocídio, é uma verdadeira limpeza étnica. E como a gente pode falar que nós seguimos a Jesus, que nós cremos na prática do amor que Jesus ensina, nós defendemos morte de pessoas? Morreram mais de 100 pessoas agora que estavam famintas, querendo alimento, precisando de alimento, que foram buscar alimento e foram exterminadas, né, pelo Estado de Israel, sionista, né, que verdadeiramente é um genocídio. Então, infelizmente, as pessoas estão deturpadas, as pessoas não leem mais o Evangelho. Se você quer saber sobre Jerusalém, lê Gálatas 4, Hebreus capítulo 12, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 11, leia Mateus 24, leia Amós capítulo 9, junto com Atos capítulo 15, e você vai entender que muitas das profecias do Antigo Testamento se cumprem a respeito de Israel, a respeito de Jerusalém, se cumpre na igreja. É por isso que em Amós 9, quando fala que a profecia de reconstruir o tabernáculo caído de Davi se cumpre com a instituição da igreja, conforme Atos 15 demonstra. Depois eu posso até disponibilizar os textos aí, ou você mesmo pode consultar na sua casa, na sua Bíblia. Então, nós como cristãos, eu falo genuínos, né? Não do movimento do cristianismo,
aqueles que seguem, que são discípulos do caminho, do Odos, né? Desse caminho de vida, de amor, da prática do bem, nós não podemos ser a favor das guerras, porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, que você seja um pacificador, que você seja manso, que você seja aquele que tem fome e sede de justiça, porque macários, bem-aventurado, macários, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ore pelos palestinos, ore por eles que estão sendo dizimados, estão sendo mortos por uma questão de genocídio, por uma questão de limpeza étnica, né? Porque o objetivo do Estado sionista de Israel é exatamente expulsar todos os árabes ali da região de Israel, né? E fazer com que somente os judeus habitem aquela terra, né? Esse é o objetivo deles, é por isso que a gente pode ver isso amplamente sendo divulgado, falado até mesmo pelos ministros de Israel, né? Você pode pesquisar, você vai encontrar isso. Então esse é o objetivo deles, né? Isso não legitimiza também a violência que isso gera, né? Isso não legitimiza de maneira nenhuma, mas a gente sabe que o povo está sendo exterminado, né? E ore também pelas pessoas do Estado de Israel, por Netanyahu, para que Deus tenha misericórdia, ilumine esse coração em trevas de ódio, de massacre, de genocídio, para que essa pessoa se arrependa e pratique o bem, pratique a luz. Porque senão esse caminho de morte leva à morte eterna. É isso que Jesus nos ensina, né? Falei que ia trazer um vídeo a respeito do inferno, né? A gente também pode falar sobre isso, né? Como o inferno ele não é eterno, como o inferno será destruído no lago de fogo. Isso é muito importante. Acho que eu já vou até falar aqui e aproveitar, né? No Novo Testamento a gente tem algumas palavras que falam a respeito do inferno, né? Uma delas a gente tem o Hades e a gente tem o Geena também. O Geena vem da palavra Ben-Hinnom, que era o vale de Ben-Hinnom, que ficava fora de Jerusalém. Era um lixão da época de Manassés, na época dos reis, onde eles queimavam os lixos na parte de fora de Jerusalém, e aquele lixo ficava queimando. Então Jesus compara o inferno como se fosse um local de lixão, de fogo, onde o fogo não apaga, onde o verme não morre, onde haverá choro, ranger de dentes. É um estado, o inferno é um estado espiritual para aqueles que não transcenderam, para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que não foram gerados por Deus no novo nascimento. E esse estado é um estado de sofrimento, a menos que a pessoa queira sair, né? Jesus fala que a pessoa não sairá de lá até que pague o último centavo, né? Porque uns serão punidos com muitos açoites e outros com poucos açoites. Agora existem aqueles que realmente são filhos do inferno, conforme Jesus ensina em Mateus 23. Filhos do inferno são aqueles que serão lançados no lago de fogo. Aí já é outra palavra que a gente vai encontrar em Apocalipse capítulo 20, verso de número 14. A morte, o Thanatos no grego, e o inferno, o Hades, serão lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. É o momento da destruição final, né? Eu vou te perguntar, se você tivesse um filho, você queimaria ele, torturaria ele por toda a eternidade? Eu acho que até o diabo é mais bonzinho do que esse Deus. Que Deus é esse que torturaria alguém por toda a eternidade, por uma vida que ela viveu durante 80 anos? A morte eterna é para aqueles que querem a morte, para aqueles que não querem o amor, conforme Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, para aqueles que sofrerão a eterna destruição porque rejeitaram a verdade do amor de Deus, rejeitaram o Evangelho. A morte eterna é a destruição para aqueles que querem o mal como caminho de vida, como prática de vida. Quando Jesus fala, aqueles que dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos no seu nome, curamos no seu nome, expulsamos demônios no seu nome. Jesus vai falar, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam o mal. É necessário nascer de novo, é necessário transcender a morte do corpo, esse corpo, essa carne, para herdar a vida eterna.
né? Herdar a vida eterna é exatamente esse novo nascimento que nós recebemos por graça e misericórdia. Então, gente, é sobre isso. O inferno, ele tem fim, o inferno acaba e é na destruição eterna, conforme diversos textos falam, né? Isso é muito simples de nós vermos na Escritura. Então, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu joinha, tamo junto, Deus abençoe.